fala assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Vamos parar por aqui. Irmão, creio que foi assim comigo e no início da caminhada de muitos também foi assim. Um dia eu tive um encontro com a graça. Eu não estou falando de ouvir falar de Jesus, ouvir alguém liberar uma palavra profética a seu respeito, porque meu irmão, ele era auxiliar do pastor Rogério, para quem não sabe, na Igreja da Graça. Então, vira e mexe, meu irmão passava em casa e vinha algum obreiro, algum pastor, alguém junto com ele. Conhecia até mesmo o pastor Rogério. Já tinha ido no escritório dele pedir oração. Mas eu não estou falando desses momentos onde pessoas chegam e falam assim, como um pastor um dia falou: um dia você vai ser pregador da palavra. Eu dei risada da cara dele. Eu dei risada. Eu nunca fui uma pessoa que usou droga, nem nada do tipo, mas eu sempre, como meu pai, eu ficava conversando com meu pai hoje, eu falava que era polêmico. Irmão, não fala que eu tenho que fazer nada, não. Pede para mim, Gu, você pode? Agora você fala assim, ó, você tem que. Irmão. Então vocês têm noção de um pouquinho de como que foi o confronto do evangelho com a minha vida. Porque aqui não é, ou você pode, é você tem que. Dá para entender, irmão? A palavra não é uma sugestão, como a gente aprende no curso. Ele é um mandamento. Mandamento você não tem opção de acatar ou não. É e ponto. Então, quando eu pensava na igreja, eu olhava para a igreja, eu via tipo uma coisa muito distante de mim. Então, quando aquela pessoa falou para mim, você vai ser um pregador, eu dei risada dela. Só que Deus é sábio. Muitas vezes, eu ouvi isso logo que eu entrei. E eu achava que eu era já a pessoa que estava lá pelo motivo certo e ponto final. Muitas vezes nós estamos na igreja pelo motivo errado. Mas deixa eu falar uma coisa, o importante é você estar lá. O importante é você estar perto, porque na hora certa... Põe o versículo 27 para mim. Vamos lá, comigo, igreja. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. A gente pode estar aqui pelo motivo errado, mas mais cedo ou mais tarde, Jesus vai revelar Deus pra gente. Quem é Jesus, irmão? Hoje aqui no espaço físico, a palavra. Então eu e você estar aqui é de extrema importância. Esse convite, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, nem sempre é para a pessoa que está lá fora, muitas vezes é para a pessoa que está aqui dentro. O que traz alívio na nossa vida? Uma palavra de ânimo, uma palavra de direção, uma palavra de conserto. E eu, compartilhando com vocês um pouco da minha história, já dentro da igreja, irmão, acho que eu já até estava começando a servir. Já estava começando a servir, sim. Já era na época do salão. Eu terminei um relacionamento. E naquele momento que eu terminei o meu relacionamento, eu peguei meu telefone e liguei para o meu amigo. Ele não atendeu. Automaticamente, na minha lista de chamada, o número seguinte era do pastor Rogério. Eu liguei para ele, ele me atendeu na hora. Era dia de culto e eu não havia ido, por causa do término do relacionamento. Na verdade, eu tinha ido em outra igreja, tinha regressado e eu já tinha... Irmão, como que é? Eu já tinha definido que eu ia sair da igreja. Não vou mais nessa igreja, eu vou em outra. Fui com a pessoa que eu estava em outra igreja. Quando acabou o culto, a gente terminou o relacionamento. E eu liguei pro meu amigo, decidi fazer o quê? Um amigo do mundo. Aí pra bagunça, irmão. Eu pensei assim comigo, eu já decidi sair de lá. Nessa daqui eu não fico. O que eu vou fazer? Peguei meu telefone, liguei para um amigo do mundo e falei, vamos para a festa. Eu sabia que ele tinha um monte de rolê, que ele podia me apresentar, que ele podia me levar. Mas só que Deus já tinha um plano traçado ali. Deus já tinha um plano traçado e ele estava querendo me apresentar um pouquinho de quem era ele. E meu amigo não atendeu e na sequência eu liguei para o pastor, atendi. Enquanto eu falava com o pastor, sabe, eu tutu. Ele estava me ligando de volta, meu amigo. A questão dele sair do quarto, ir ao banheiro e voltar, foi o tempo que ele não me atendeu.
E o pastor me atendeu na hora. O pastor terminou o culto. Já tinha terminado, creio eu, porque ele me atendeu, né? Ele não estava no altar, ele falou, alugou. Já tinha terminado. Ele foi até onde eu estava. Falou assim, ó, tô aqui embaixo, desce. Desci, entrei no carro e fiquei. Irmão, quem já terminou um relacionamento e ficou chorando, pensando que era o fim do mundo, levanta a mão. É, né? Glória a Deus por eu ter terminado aquele relacionamento. Minha esposa está lá atrás, meu filho. Amém. Glória a Deus por eu ter terminado. Às vezes é o fim do mundo para a gente, aquilo que a gente está passando hoje. Mas, irmão, creia. Se você olhar para o lado certo, um conselho que eu dou sempre para o jovem que me pergunta, irmão, corre para Jesus, que se a pessoa que você quer estiver correndo para Jesus, vocês vão se encontrar no ponto certo. Agora, se você decidir ir para o caminho ao contrário, irmão, aí você não pode reclamar do que aparecer no seu caminho. E tô lá eu conversando com o pastor, e tipo, naquele momento algo me chamou a atenção. Eu falei assim, mano, eu ia sair da igreja, e eu falei tudo isso para ele no carro. Ele, com o maior amor, começou a conversar comigo, me tratar ali, e eu recebi um bálsamo ali na hora, e tomei uma decisão. Sabe que decisão? Olhando para o pastor, saindo de um culto, cansado, ele deve ter passado uma hora e meia comigo dentro do carro. Sabe que quem está sofrendo, tudo fica mais espaçoso, né? Pode ter sido 30 minutos, mas na cabeça foi uma hora e meia de desabafo e atendimento com o pastor. E ali dentro daquele carro eu percebi uma coisa. Ele deixou a família dele lá. Ele saiu de um culto cansado, um domingo, o dia inteiro. E a gente sabe como que é o pastor não segura, ele entrega tudo. Atendeu quem tinha que atender na igreja, pegou o carro e foi me atender. E eu olhava para aquilo e falava assim, como pode alguém fazer isso? Eu falei, eu vou ser assim também. Eu vou ser assim também. E no dia seguinte eu já estava na igreja e eu tinha outros afazeres que ocupavam minha cabeça. Eu comecei a deixar um por um de lado. E cada vez fui me entregando mais. Porque aquele dia eu entendi. Não tinha o que eu fizesse para pagar aquilo que o pastor estava fazendo. Mas alguém já tinha pago. Foi aquele dia eu entendi a graça. Ponto. Irmão, se permita ter experiências como essa. Não vá para longe. Não vá para longe. Muitas vezes nós não temos esse encontro. E eu vou falar para vocês, já tive muitos outros encontros com a graça no decorrer da minha vida e ainda vou ter um monte de outros. Porque a graça está sobre minha vida e muitas vezes ela me pega querendo fazer alguma coisa errada. Mas é nossa decisão se afastar ou não. Esses dias uma situação aconteceu e por essa situação eu estava vendo que tipo assim, quem olhava para a minha vida naquela área não estava enxergando Jesus. Eu falei assim, quantos anos eu estou na igreja? Como que ainda tem área da minha vida que pessoas olham e não enxergam Jesus? Ao mesmo tempo que me bateu um sentimento de revolta e até mesmo uma vontade de repente de sair andando. Falar, se 10 anos não resolveu, não resolve mais. Eu entendi que era Deus querendo me corrigir. Falar assim, ajusta isso que ainda precisa ser ajustado. Muitas vezes pontos fracos nossos nos fazem ir para longe, mas não é essa a vontade de Deus quando Ele revela. Quando o pastor sobe no altar e ministra algo que dói, irmão, quer dizer que ele bateu na ferida. E se bateu na ferida, quer dizer que precisa ser tratado. Se doeu, precisa ser tratado. Muitas vezes, ainda hoje, o pastor sobe aqui e ministra as coisas que eu falo assim, não é possível. Não é possível. Então a primeira etapa da graça, para que aí você entendamos qual que é o alvo, é ser encontrado por ela. Quem gosta de anotar, anota. Eu preciso ser encontrado pela graça. Mas para a graça me encontrar, Deuteronômio fala que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão.
Mas se eu e você estiver fora do caminho, como que ela vai te alcançar e me alcançar? Sabe, e ali também eu enxerguei uma coisa. Pessoas alcançadas pela graça também alcançam. Também alcançam. Mas por que elas alcançam? Porque elas entenderam o que é a graça. Isso é difícil. Uma frase que meu pai falava, ele falava assim: aquilo que a gente não paga, a gente não dá valor. Aquilo que a gente não paga, a gente não dá valor. Se eu e você não começarmos a nos movermos pela graça, a gente não vai valorizar ela nunca. Nós vamos ser cobrados, nós vamos ser instruídos, nós vamos ser alcançados pela graça, mas a gente nunca vai valorizar ela. E sempre que a gente tiver a opção de escolher entre ela e outra coisa, a gente escolhe outra coisa. É simples. Nós precisamos valorizar a graça. E como que eu valorizo a graça? Como que você valoriza seu tempo? Como que você ganha seu dinheiro? Vendendo seu tempo. Você vende seu tempo para o seu emprego, para o seu trabalho. Irmão, aplique seu tempo para manifestar a graça. E assim você vai começar a dar valor nela. Porque você vai perceber que muitas vezes você vai falar e pessoas não vão ouvir. Mas o Espírito Santo fala assim para você: continua, porque com você eu continuei. Continua, não desista dessa pessoa, porque com você, a pastora ministrou quarta-feira aqui, né? Eu insisti. Jesus insistiu para que seus discípulos fossem adiante. Irmão, Jesus nessa noite está insistindo para que você se posicione e viva de verdade a graça de Deus para nossas vidas. Primeira parte, ser encontrado. Segunda parte, reconhecer. Terceira parte assim que eu me peguei é manifestar. Manifestar a graça. Um dos últimos cultos de jovens que teve aqui na igreja, eu participei, e dentro daquele culto a gente colocou um desafio para os jovens. Igreja, o seu filho, os jovens da igreja está sendo instruído a ter palavra de estimação em vez de pecado de estimação. O que é uma palavra de estimação? Deixa eu te explicar. Eu tenho uma palavra de estimação que na onde eu tiver, se Deus falar, fala, e não me explicar exatamente o que eu tenho que falar, eu mando ela. Que é Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha sua porta, e seu pai que está no culto te ouvirá e no seu tempo recompensará. Por que essa palavra de estimação? Porque eu tenho uma certeza absoluta. Toda vez que eu entrar no meu quarto e fechar a minha porta, irmão, está escrito lá, e quem falou foi Jesus. Não tem conversa. Deus vai estar lá me esperando para conversar comigo. A escolha de falar com Ele é minha, mas Ele vai estar lá. Então eu levo essa palavra comigo. E naquele culto eu expliquei isso para os jovens e falei assim, que nessa semana a gente vem orar por uma palavra, que Deus vai ministrar os nossos corações, e sábado a gente vai para o shopping ministrar para pessoas. A palavra que Deus colocar no seu coração, sábado a gente vai olhar para alguém e Deus vai falar para você, essa, fala. E você vai ministrar. E ó como que é o processo de Deus. Estou eu lá com a minha palavra já estabelecida e perguntando, Deus, tem alguma outra para esse propósito específico? E nada. E eu já estava me sentindo pecador. Eu falei assim, eu acho que é tipo preguiça minha, né? De buscar outra palavra e tal. E eu já me sentindo o maior pecador, igreja. Aí, isso era para a gente fazer no sábado. Na sexta-feira, estou indo para o cliente, no Domus, atrás do Shopping Metrópole. Eu piso dentro do cliente e Deus fala assim, você tem que falar do meu amor para ele. Aí eu falei assim, tá bom, mas o que eu vou falar? Eu falo, não tem problema de falar. Falar de Deus, irmão, para mim é um prazer, não é um fardo. Então, só me fala o que eu tenho que falar que eu falo. E vai, e não vinha nada. Aí ele falou assim, vamos almoçar, vou pagar o almoço para você.
Eu falei, eita glória. Na onde que a gente ia ministrar a palavra, irmão? No sábado? Na onde que ele me levou para almoçar? Deus faz até desenhado para a gente entender que palavra é para a gente falar, né? Aí beleza, eu tô lá, eu sento na frente dele. E tem um projeto numa empresa que eu atendo, que ele falou assim, ó, eu quero um jogo americano para pôr na mesa, mas eu quero ele em história em quadrinho. O cara me leva num restaurante onde o jogo americano era em história em quadrinho. Na hora que eu olhei para baixo eu falei, mentira. Já tirei foto, dobrei, pus no bolso, expliquei pro cara e tal, e Deus falou, é agora. Eu falei assim, irmão, agora. Aí eu falei assim, você acredita em Deus? Puxando conversa, né? Falando de trabalho, tipo assim, a empresa tal da Alemanha tá querendo fazer concorrência e tal. Aí do nada eu mando, você acredita em Deus? Aí o cara olhou pra minha cara assim e falou, acredito. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa. Mateus 6,6 diz isso, isso e isso. Só que Deus não quer ouvir uma conversa metódica, pai querido, pai amado. E foi muito específico que Deus colocou no meu coração. Ele quer ouvir aquilo que está te causando angústia, que está te tirando o sono. Enquanto eu falava, ele arregalava o olho e tipo meio que ia para trás assim. Eu falava, eita Deus, era isso mesmo. e eu ia falando e ele tipo meio que afastando. Aí na hora que eu terminei de falar, ele falou assim, ele estava bebendo, nem lembro que ele estava bebendo, ele pôs na mesa assim, olhou para minha cara, era uma Schweppes, olhou para minha cara e falou assim, irmão, é de Deus. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, tipo esperando ele terminar, né? Eu falei, não, glória a Deus, eu não quero nem que você me explique o porquê é de Deus. Não, eu vou te explicar. Ele falou, eu não tenho costume de orar no quarto. Não tenho costume de orar. Minha família toda é cristã e eu sou sem vergonha. Mas só que faz 3 dias que por causa de um cliente, esse cliente aí que está na briga aí com a Alemanha, eu não durmo direito. E desses 3 dias, 2 dias atrás, me veio uma vontade incontrolável de ajoelhar no meu quarto e começar a orar. E na hora que eu falei aquilo, tipo, o olho dele começou, ele estava falando, ele começou meio que embargar. Eu falei, Deus não brinca, né? Deus não brinca. Dentro de um shopping, mesmo que não fosse da maneira que eu tinha planejado, no sábado com os jovens. Deus, eu entro na empresa, Deus fala assim, você vai dar uma palavra para ele. O cara me leva para o shopping, eu falo ali, aí eu comecei a ligar as pecinhas, sabe? Você começa a ver o quebra-cabeça montar na sua cabeça, enquanto ele falava. Isso é manifestar. Manifestar a graça é no momento que Deus mandar, irmão, você não pode ter vergonha, eu não posso ter vergonha. A gente tem que estar disponível. É difícil, não é, Carla? Receber uma mensagem e falar assim, você vai ministrar para a igreja. É difícil, não é? É difícil, não é, Zé? É, mas irmão, vença o seu eu. Não é para você e nem de você que você está subindo aqui para ministrar. A pastora Vanessa, pastor Jorge está aí. Não é de você nem para você que você está falando. Quando é assim, a gente é desinibido, né? Para falar de mim mesmo, conheço várias coisas sobre mim. Sabe por que a gente tem vergonha de falar muitas vezes? Porque a gente não conhece de quem a gente está falando. E eu comecei a entender isso com um pouco mais de profundidade. E quando o pastor começou a colocar esses planos de leitura. Porque muitas vezes eu falava e tipo, eu achava que sabia muito. Eu pegava alguns estudos bíblicos e eu sabia por que tinha que construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. E falar aquilo ali eu já estava me sentindo grande. Mas quanto mais você lê, mais você conhece, mais você sabe que você não é nada e não sabe nada. Então mais você sabe que ao meu e ao seu redor tem pessoas também que não sabem nada e também não são nada, que precisam conhecer essa graça, ser alcançado por essa graça. Irmão, vocês já identificaram quem é o alvo da graça? Fala assim, o alvo da graça sou eu. Mas fala com vontade, o alvo da graça sou eu. E quantas pessoas como eu e você estão lá fora e não foram alcançadas porque o eu
se calou quando tinha que falar. Irmão, o gordinho não sobe aqui nunca para ministrar. Quando ministra, começa a apontar o dedo para nós. O primeiro sou eu, tá? Eu já deixei de responder mensagem. Quando o pastor falou aqui, eu demoro para responder mensagem de convite de pregação. Olê, eu demoro para responder mensagem para ministrar oferta? Demora. Hoje eu só fui de bate-pronto porque não foi digitado pelo pastor, foi no telefone. Mas eu ia pensar um pouco, eu ia começar a brigar comigo e ia falar sim. Mas ia brigar comigo primeiro. Aí não tinha nem como. E na hora que eu respondi sim, a Sibeli fez assim para mim: quer um remédio para dor de barriga? Irmão, é fácil e prazeroso falar daquilo que a gente vive e conhece. Quer um conselho meu? Se relacione mais com a palavra. Esse conselho não é meu, é do Espírito Santo, desculpa. Quer uma direção essa noite? Se relacione mais com a palavra. Tenha mais momentos. Uma coisa que o pastor estabeleceu para mim: Gu, você precisa de um dia de oração. E eu procrastinei, até que um dia eu cheguei e falei assim: pastor, segunda. E Deus começa tipo assim, colocar um versículo na minha cabeça na segunda, outro versículo na minha cabeça numa outra segunda, e assim vai. Esse versículo 27 aqui, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Foi uma das segundas de oração aqui. Sabe como? Orando. Falei assim: Senhor, obrigado, porque um dia eu não era nada, eu não era ninguém. E o Senhor olhou para mim e falou assim: eu vou aparecer para esse menino aí. Eu vou deixar esse menino me conhecer um pouco. Eu quero que você nesse momento feche seus olhos. Não dorme não, irmão. Só fecha o olho. E comece a lembrar do dia que Deus falou assim: eu vou me revelar para você. Agora pensa se nesse dia você estivesse tão distante que alguém não conseguisse te convidar para um culto, você não conseguisse ver não tivesse recebido um convite na rua, visto uma postagem e hoje não estivesse aqui. Comece a agradecer a Deus nesse momento pela vida que Deus usou para te alcançar. Comece a agradecer nesse momento, porque aqui em cima, e eu falo com propriedade de quem vive perto, tem um homem de Deus que se consagra pela minha e pela sua família. Tem uma mulher de Deus que se consagra pela minha e pela sua família. Tem uma família de Deus que se consagra pela minha e pela sua família. Comece a agradecer nesse momento também, meu irmão, pela vida dos obreiros que estão servindo nessa casa nessa noite, pelo ministério de louvor, por cada um da comunicação, do audiovisual, pela equipe pastoral, pela intercessão, pelas pessoas, as meninas da dança aqui, por cada um que de alguma forma ministrou seu coração na sua trajetória até aqui. Não só aqui da Igreja Família de Cristo, toda a sua trajetória. Irmão, tenho certeza que pessoas importantes passaram pela sua cabeça agora. Pode abrir o olho. Agora, para finalizar, para quem eu e você temos sido importantes? Será que alguém que baixou a cabeça aqui pensou em você? Será que alguém fechou o olho agora, agradeceu pela sua vida? Como eu falei aqui, Deus me pegou essas semanas que passaram, por algo que ainda não manifestava o reino dele na minha vida. Irmão, isso não é uma mensagem de condenação, uma mensagem de mudança de trajetória. Eu quero que quando pessoas abaixarem a cabeça, no seu momento de oração, orem por mim.
Que seja por um bom dia que eu dei na porta, que seja por uma mensagem que eu dei no altar, que seja por um louvor que a equipe ministrou, que seja por uma postagem que viu no Instagram, que seja por um passo de dança que foi executado, que seja pela parte da transmissão porque tinha pessoas servindo. Irmão, é tempo de nós nos posicionarmos. Mais do que nunca, o mundo carece de graça. E só vai poder manifestar quem entende a graça. Eu e você estamos aqui nessa noite porque Deus quis apresentar isso. Só para aumentar um pouquinho o peso da palavra, deixa eu ler mais um versículo e a gente já ora, igreja. Primeira João 4. Eu só quero reforçar uma situação. Logo que eu estava na igreja, eu tinha entrado na igreja, eu vi o pessoal falando em línguas, e aquilo mexia comigo. Eu já tinha ido para a igreja quando pequeno com meu pai, e dentro de uma das vezes que eu fui no culto da escolinha, a tia começou a ministrar que nós precisávamos buscar o Espírito Santo, colocou um louvor, criou um ambiente, começou uma oração incessante ali. Durante todo o período da escolinha foi só oração, irmão. E ali realmente algumas crianças foram batizadas. E eu não fui, meu irmão foi. E aquilo me frustrou. Mas um belo dia o pastor estava aqui ministrando e ele usou esse versículo aqui. 1 João 4. Coloca no 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Só essa primeira parte. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O pastor falou, tinha ministrado essa palavra, e ele falou algo simples. Ele falou assim: muitas vezes a gente não está alcançando alguma coisa porque literalmente a gente está achando que depende da gente. É a nossa força que vai chegar. A gente não clama para que Ele venha. A gente, no nosso egoísmo, acha que é tudo capacidade nossa. Eu estou ministrando aqui porque eu sou capaz. Não. Estou ministrando aqui porque Ele me capacita. Eu só vou manifestar a graça quando eu for capaz. Não, você vai manifestar a graça porque você tem noção que Ele tem te capacitado através da sua intimidade com Ele. E quando o pastor falou aquilo, ele falou assim: irmão, não é você que vai chegar lá, é Ele que vai vir até você. Eu comecei a clamar para que o Espírito Santo viesse sobre a minha vida. E naquele momento eu fui batizado. E tem palavras que vão marcar nossa trajetória, irmão. Mas a sequência dessa palavra é muito pesada, impactante e importante para a nossa sequência. Não nossa sequência de leitura aqui, a nossa sequência para a nossa vida. Versículo 20. Vou ler de novo, tá, gente? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Como eu disse, o alvo da graça sou eu. Mas eu tenho que entender que tem alguém lá fora que também é como eu fui um dia. E eu preciso alcançar aquela pessoa. Eu preciso me posicionar. E toda vez que eu e você nos recusamos a nos posicionar, a gente está dizendo que não ama a Deus. Vocês também tiveram esse entendimento? Se vocês não amam o seu próximo, a quem você vê, como que vocês vão amar a Deus que vocês não vê? Se para você ser cristão é vir para o culto, sentar,
receber, levantar, ir embora e colocar diante de Deus os problemas da sua vida só, irmão, está tudo errado. Se eu e você não entendemos que ser cristão é manifestar a graça de Deus que um dia nos alcançou, está tudo errado. Essa é uma noite que Deus chamou eu e você aqui. Irmão, eu oro para Deus que eu tenha conseguido transmitir o que Ele está falando comigo. Aqui não é mais uma igreja onde pessoas vão vir e só sentar. Aqui vai ser uma igreja onde vai ter, entre aspas, briga para servir. E deixa que os líderes se viram para arrumar a escala. Não vai ter mais falta de pessoa para servir aqui. Não vai ter mais falta de pessoa para ministrar uma palavra. Não vai ter mais falta de pessoa para evangelismo, para o sopão. Tem dia que sai quantas pessoas daqui, Joilton? 1? 2? Você já foi entregar sozinho, não foi? Não vai ter mais isso aqui. Cada um dentro do seu chamado, do seu quadrado. Mas, irmão, você nunca vai saber qual que é o seu chamado se você não começar a se dispor. Hoje é uma noite de cadeiras vazias e pessoas em pé. Então se coloque de pé em nome de Jesus.